você pode falar do processo eleitoral? Do processo eleitoral da Venezuela, eu posso falar duas coisas. Primeiro, foi a forma pela qual a Venezuela encontrou de solucionar seus impasses. Isto é, em vez de oferecer uma saída judicial ou uma saída burocrática, a Venezuela optou por chamar o povo venezuelano para que esse povo decida o seu futuro. Então, o que é o processo eleitoral venezuelano? É um processo de aferição da vontade popular, em que as instituições, o Conselho Nacional Eleitoral, desenvolveu mecanismos sofisticados para garantir que essa expressão popular fosse garantida sem intervenção. Isto é, foi desenvolvido um processo altamente sofisticado, em que mecanismos de controle são internalizados de modo que não haja fraude. Vocês terem ideia, o sistema venezuelano é muito mais sofisticado que o sistema brasileiro. O eleitor é 100% biométrico, ele é identificado biometricamente em 100% das vezes. Quando o eleitor vota, a máquina, a urna eletrônica imprime o voto, o eleitor verifica se o que ele votou eletronicamente está impresso e ele deposita na urna. No final do dia, a urna eletrônica emite um relatório e há uma auditoria contando o voto impresso, se o voto impresso depositado na urna bate com o relatório da urna eletrônica. Então, o que é que a Venezuela fez? A Venezuela desenvolveu esse mecanismo sofisticadíssimo, talvez sejam as eleições mais modernas do planeta, com a chamada do povo para que o povo resolva seus problemas. Você comentou comigo outro dia do fato do CNE ser um quarto poder na Venezuela, diferentemente do que acontece no Brasil. Eu queria que você comentasse isso. No Brasil, a Justiça Eleitoral legisla, julga e administra as eleições. Ou seja, a Justiça Eleitoral brasileira, ela não se constitui a partir da clássica divisão dos poderes, porque a Justiça Eleitoral no Brasil concentra os poderes executivo, legislativo e judiciário numa só instituição. Na Venezuela não, o que é que se fez? Há o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Há também o poder popular, chamado poder cidadão. E o quarto poder é justamente o Conselho Nacional Eleitoral, que é a organização das eleições pela sociedade civil. Diferentemente do Brasil, em que os juízes administram as eleições, aqui quem administra as eleições é o próprio povo, os cidadãos. Há muitas críticas do judiciário brasileiro e as indicações que os governos petistas fizeram ao STF. O STF chancelou o golpe de Estado, o STF chancela as decisões contra o ex-presidente Lula. Eu queria que você comparasse o judiciário brasileiro com o da Venezuela. O judiciário brasileiro é um judiciário que interfere na vida política. Ele paulatinamente se distanciou de uma decisão, de uma atuação técnica, em que o judiciário decidiria, pautaria as suas ações conforme o que era decidido pelo direito, para que eles então, afastando as leis, afastando a Constituição, pusessem a sua vontade no lugar. O que é na Venezuela? Na Venezuela não, quem decide o futuro do país é o povo. E o judiciário venezuelano é um judiciário técnico que aplica, que transforma aquela decisão tomada pelo povo, transforma em direito. Então o que é que nós temos? Nós temos uma radical distinção entre aquilo que é feito no Brasil, em que os juízes e o Ministério Público substituem as leis e a Constituição pelas suas vontades, pelo arbítrio de cada juiz, de cada membro do Ministério Público, e na Venezuela, aqui o que há? A decisão política é tomada pelo povo, tomada nas urnas, e a decisão técnica é feita pelos magistrados. E comparando o sistema democrático de ambos os países, você diria que na Venezuela a democracia é melhor consolidada do que no Brasil? Na Venezuela, o que nós observamos é uma permanente aferição da vontade do povo. Por exemplo, de julho para cá, essa é a quarta eleição. De julho de 2017 para maio de 2018, a Venezuela organizou 4 eleições. Uma eleição para constituinte,
uma eleição para os governadores, uma eleição para os prefeitos e agora a eleição presidencial. No Brasil, apesar das crises, apesar do esgarçamento institucional, o povo não é chamado para deliberar sobre o seu futuro. Ou seja, enquanto na Venezuela nós temos uma sociedade em que as decisões são tomadas pelo soberano, pelo povo, pelo cidadão venezuelano e a cidadã, no Brasil as decisões são burocráticas. E as instituições brasileiras e o direito brasileiro têm medo do povo. E qual é a sua opinião sobre a estratégia da oposição de boicotar as eleições de domingo? Bem, essa é uma estratégia parcial, parte da oposição vai participar, tem um candidato, Falcon. Agora, o que nós observamos nessa história recente da Venezuela é que o boicote às eleições venezuelanas por parte da oposição significou o aniquilamento político dela. Ou seja, a mesa que boicotou, que chamou ao boicote, por exemplo, da Assembleia Constituinte, hoje está completamente esvaziada. Por quê? Porque o povo entendeu que aquele boicote institucional significou um esforço da oposição para que se boicotasse o modo de vida venezuelano, admitindo-se então a vinculação da Venezuela com o boicote internacional ao país.